do Senhor, meus queridos, guia aqui na lição de número 6, fé para crer na natureza humana e divina de Deus. Aqui nós vamos usar o texto do dia como: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Síntese: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. O objetivo hoje é explicar, destacar e saber. Explicar a singularidade de Jesus, destacar as evidências de que Jesus possuía atributos divinos e saber que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Os textos utilizados são 1 João e 1 Colossenses. Eu vou para o primeiro tópico. Eu amo falar sobre Jesus. Eu até brinco, né? Eu amo conversar sobre a vida dos outros. Mas eu gosto de falar da vida dos outros. Se tu disser assim, vamos lá na minha casa tomar um café para falar da vida dos outros, me chama que eu vou. Só que eu vou levar a Bíblia. Por quê? Porque eu gosto mesmo é falar da vida de Pedro, Tiago e João. Quer ver de Jesus. Mas um povo que eu gosto de falar da vida é dessas pessoas. Gente, eu digo... até brinco, né? Tem tanta gente para falar da Bíblia que não dá tempo de falar da vida das pessoas que estão do lado de fora. Tem tanta gente para falar ali dentro que quando a gente pensa assim, vamos falar da vida dos outros que estão do lado de fora, não dá graça. Por quê? Porque é tão interessante falar da vida deles que não dá para perder tempo em falar da vida dos outros. Aí a gente vê que eles investiram tanto tempo resolvendo problema que você tem interesse em se igualar a eles. Aí quando você pensa em falar da vida dos outros, o que você quer fazer? Resolver a vida dele. Então, segue aí o conselho. Quando alguém te convidar para falar da vida dos outros, não fale da vida dos outros que não estão na Bíblia. Amém? A singularidade de Jesus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Como assim falar sobre singularidade? Como assim falar de Jesus? Que natureza era essa que Jesus carregava, que tornou ele alguém singular? Como provar que Jesus era homem e como provar que Jesus carregava atributos divinos? Jesus, ele era humano dentro dos seus relacionamentos. Ele prova a sua humanidade quando ele se entristece no Getsêmani. Mas ele também demonstra a sua humanidade quando ele entra na casa de Zaqueu para ter um momento de relacionamento. Quando ele para conversar com Jairo. Quando ele para conversar com a sogra de Pedro. Ou com o próprio Pedro, ele mostra essa humanidade, essa conversa de pessoa para pessoa. Só que a gente vai ver também a parte divina de Jesus, quando a gente olha para Jesus curando a sogra de Pedro. Quando Jesus, ele entra na casa de Zaqueu para esse relacionamento, ele libera um perdão e a gente vai ver a atuação da graça na vida de Zaqueu a ponto de convencê-lo dos seus pecados e fazer ele mudar de comportamento. Então, como provar essa singularidade? Que Jesus era completo, era humano, mas também era divino. Quando a gente vê o comportamento de Jesus. Ele era humano nos seus relacionamentos, mas ele era divino dentro dos seus relacionamentos. Ele era humano para conversar, ele era humano para compreender, ele era humano para ouvir, ele era humano para ser diretivo nos assuntos que ele conversava. Mas ele era divino nos seus relacionamentos para oferecer também solução para aquilo que o homem estava tendo dificuldade ou a sua humanidade não tinha acesso. Por quê? Porque eu, como humano, posso ter acesso ao coração de alguém dentro de uma conversa. Eu vou ouvir e poder dar um conselho, mas uma cura na alma só através da graça, só através do Espírito Santo, só através da ação da glória e misericórdia de Deus, que eu consigo fazer uso do que é divino para uma pessoa.
Aonde é que a gente vê isso? Quando a gente vê a mulher do fluxo de sangue tocando na orla de Cristo, nós vemos a atuação divina. Jesus parando e dizendo, olha, de mim saiu virtude. Só que daí a gente vê o lado humano dele. Para todo mundo eu quero ouvir essa mulher. Eu quero ouvir essa pessoa que me tocou. Por quê? Porque virtude só pode ser alcançada quando há uma concordância de espírito. Quando você estuda a Bíblia e vê o que aconteceu naquele contato da mulher do fluxo de sangue com Jesus, ela foi com a sua alma tão contrita e quebrantada que a sua concordância emocional em crer que através de Cristo ela alcançaria, que tocou a alma de Cristo, tocou o Espírito de Cristo, fazendo então com que aquela unção que ele carregasse fosse dividida com ela. Então você vê ela recebendo vida. E essa vida traz restauração. E como é que a gente vai ver a restauração na vida daquela mulher? Quando versículos a seguinte, você vai ler Jesus num diálogo com ela, revelando a sua humanidade. Nós não precisamos ir longe para ver que Cristo é humano e que Cristo carrega algo divino sobre a vida dele, porque a gente consegue ser simples em conhecer Cristo e reconhecer Cristo na humanidade e na divindade. Como? Na ação de ele humano. Ele era uma pessoa tão humana que ele tinha a capacidade de ouvir. É uma dificuldade hoje, sim ou não? Pensa aí um pouquinho. Você como líder de uma classe, é difícil parar para ouvir todos os jovens? Sim ou não? Você tem tempo para ouvir todos os jovens? Você tem tido separado um tempo de qualidade para atender um para cada um? Ou você está ouvindo o problema deles a partir ou através de alguém? Um relacionamento. Eu costumo dizer nas visitas que eu faço, hoje a gente atua como segundo dirigente, como segundo pastor, trabalhando ao lado do pastor Luiz Henrique Rocha, ali no setor 7, Pinheirinho, aqui em Criciúma. E a gente, quando vai num aconselhamento, a gente diz, é melhor um cafezinho numa mesa do que um culto. Não tirando toda a glória de um culto, a necessidade de um culto. Se nós não tivermos cultos e cultuar a Deus, a gente morre. Mas falando de relacionamento, quando a gente vai para uma mesa, senta para tomar um café e dá ouvido àquela pessoa, você acaba dando oportunidade para os gatilhos, as travas e as aflições da alma, aquelas correntes que prendem ela, para ela falar. E quando ela expõe o problema dela, através do Espírito Santo, você consegue ajudá-la a sair do conflito. Imagina um adolescente que está passando, imagina um adolescente ou alguém da mocidade, né? Nessa transição, saiu do adolescente, foi para a mocidade e agora está andando com quem já entendeu que o corpo mudou, já entendeu que a mente mudou, mas aquele adolescente que foi para a mocidade ainda está entrando nesse ambiente, ela precisa ser aceita e ela se aceitar na condição que ela está agora. Depois de um conflito, de ver o seu corpo mudando, de ver as pessoas mudando ao seu redor, conflito de opinião, conflito biológico, enfim, nós vamos ver ela agora sendo aceita. Como é que você faz essa criança ser aceita? Quando você senta com ela e mostra para ela que agora ela é moço. Um dia, dentro do ADC Social, tive a oportunidade de atender um jovem ali. Hoje eu sou terapeuta atuando, né? E eu tive a oportunidade de atender um jovem e eu levei ele para tomar um sorvete comigo. Ah, mas isso aí é algo para descontrair, Guilherme. Não. Ele estava cheio de problema e ele precisava resolver a sua vida. Hoje esse jovem está congregando dentro de uma subcongregação, dentro de um setor, está fazendo teologia, está com a vida estabilizada porque conheceu a Deus. Só que foi através de relacionamento que a gente conseguiu alcançar a vida daquele jovem e tirar ele do mundão, tirar ele dos problemas que o mundo oferece. Para ele era a solução naquele momento.
estar envolvido com coisas ruins. Mas quando a gente caminhou com ele e mostrou para ele que uma vida dentro do cristianismo, uma vida com relacionamento com Deus, tanto tem a parte humana, que é sentar, ouvir, aconselhar, como tem a ação divina, ser alcançado pela misericórdia, ser lavado pelo sangue e alcançar uma restauração de vida. E eu só posso ter acesso a isso quando eu reconheço a humanidade de Deus, mas quando eu reconheço a divindade de Cristo. Quando eu confesso que Ele existe, quando eu acredito que Ele existe e eu recebo, através dessa confissão, um Evangelho e um Espírito Santo, que é quem me direciona e quem me convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, nós vamos para a segunda parte que diz as evidências que Jesus possuía atributos divinos. Sei que eu já expliquei uma boa parte aqui, mas eu trouxe 2 versículos, 28 e 20, que diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, como humano, disse, olha, eu estou aqui ensinando vocês o caminho que vocês devem permanecer, mas eu vou ao Pai. Só que olha só, permaneçam nesse caminho. Eu estou ensinando o caminho que vocês devem permanecer. Só que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou ao Pai, enviarei o Espírito Santo, só que eu vou estar com vocês. Aonde é que prova que Ele estará com nós? Quando Ele cura o paralítico no tanque de Betesda, Ele declara no versículo 17, quando Ele é confrontado pelos conhecedores da época. Ele diz, olha, o meu pai trabalhou até aqui e eu também trabalharei. Isso ele está denunciando. Olha, o meu pai trabalhou até aqui e eu também vou trabalhar. Por quê? Porque se o meu pai operou até aqui, eu sou obrigado a operar aquilo que ele operou. Porque através de mim que vai ser feito, que foi feito e que será feito todas as coisas. Então aqui prova a humanidade e a divindade de Jesus. Ele era humano ensinando, ele era humano ouvindo, mas ele era divino dizendo, eu vou estar com você até a consumação dos séculos, porque até aqui o meu pai trabalhou e agora eu também trabalharei. Era para dar um glória, hein? Agora nós vamos para Jesus esvaziou-se de si mesmo. Quantas vezes nós deixamos de nos esvaziar, professor? Eu confronto uma fala que nós precisamos retornar ao primeiro amor. Quando eu estou desacreditado, quando eu parei de caminhar na fé, eu preciso sim voltar ao primeiro amor, mas não porque eu vou ter um segundo amor. O segundo amor é aquele que a gente foi para o mundo, se deleitou no mundo. Só que o primeiro amor é aquele que a gente nunca deveria se afastar. A gente para de praticar, a gente não perde ele. A gente para de praticar, porque amar é exercício. Amar é exercício. Eu fui aprender isso dentro de um relacionamento com a mulher mais linda do Brasil. Você vai saber que o amor ele é construído através de um relacionamento quando você ama uma pessoa em todos os detalhes, você ama uma pessoa em todas as ocasiões, você defende ela no conflito, você ajuda ela a se curar dentro de uma enfermidade, você protege ela quando ela é mais fraca e até mesmo quando ela se mostra forte, você luta por ela. E você faz de tudo para que ela não saia de perto de você. Esse relacionamento entre nós e Cristo, nós vamos compreender totalmente quando nós nos casamos, deixamos pai, deixamos mãe, deixamos de ter relacionamento direto com todas as nossas amizades e temos um relacionamento com uma única pessoa. Esse relacionamento é que nós devemos compreender desde a nossa mocidade, é o relacionamento que Jesus teve desde da sua mocidade. Aonde é que denuncia isso? Quando os seus pais vão para as festas e ele fica no templo. Quando os seus pais voltam para conversar com ele, ele disse, porventura vocês têm dúvida de que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Ele teve esse relacionamento direto com Deus, que é o relacionamento que nós devemos os nossos jovens motivar. Como assim? Influenciá-los a ter relacionamento com Deus. Um dia estou saindo aqui do estacionamento da igreja, tínhamos um evento aqui na Central, na Igreja do Relógio,
e eu estou saindo do estacionamento, e aquele dia nós tínhamos um obreiro que estava voluntário ali cuidando do estacionamento, e eu parei para conversar com ele. E dentro de uma conversa, eu falei sobre o nosso Instituto Teológico, e conversando com ele, eu motivei ele. E eu disse, olha, você já fez algum curso de teologia? Você já se aprofundou nas teorias? Já se aprofundou na Bíblia? Ele disse, olha, eu sempre tive interesse, mas sempre tive dúvidas, sempre tive uma luta em estudar. Eu disse, eu quero motivar você. Vai lá, conhece o Instituto, aprenda algumas aulas, faça uma aula para aprender, fica lá durante a aula, escuta o professor, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e a gente não está tentando abrir Deus no meio. A gente está querendo que as pessoas se aprofundem no conhecimento bíblico para que defendam a sua fé. Esse moço já está no terceiro módulo que ele está estudando. Por quê? Porque quando você cria um relacionamento com Deus, você quer influenciar outras pessoas. Só que quando você tem um relacionamento com Deus, você quer se aprofundar nesse relacionamento, porque você entende que dentro desse relacionamento não é só explicar, e sim zelar como Cristo zelou. Ele não só cuidou das pessoas que vinham até ele, mas os relacionamentos que ele tinha com as pessoas, ele zelou. Tanto que na oração do capítulo 16 de João, ele vai dizer, olha Pai, todos aqueles, na oração sacerdotal, ele vai dizer, todos aqueles a quem o Senhor me enviou, agora eu te peço, seja com eles como eu fui com o Senhor, um só. Esse cuidado nós temos que ter com as pessoas que nós nos relacionamos. Olha, até aqui eu fui contigo, Pai, e o Senhor foi comigo. Só que seja com eles na mesma intensidade que o Senhor foi comigo. Essa é a preocupação que você tem que colocar nos seus jovens. Esse é o interesse que você tem que produzir neles, para que eles tenham o interesse que você tem por Deus. Não por um cargo, não por uma oportunidade, não por 45 minutos de uma ministração dentro de uma igreja grande ou dentro de um evento grande, mas para que eles tenham uma vida inteira de oportunidades se relacionando com Deus. É onde então o pecado sai, a invasão de desejos dentro do nosso coração sai e eles começam a ser influenciados pelo Espírito Santo. E eu vou dizer para você, eu sou amigo do Espírito Santo e eu sinto Deus para falar isso para você. Crie esse desejo no coração dos seus jovens. Conhecer o coração de Cristo. Quando você conhece a humanidade de Jesus, você conhece alguém que é capaz de ouvir, mas também conhece alguém que é capaz de dar a direção. E direção que eu digo é exortar você, chamar a sua atenção. Você está errado. Tenha essa capacidade, professor, de olhar para um jovem e dizer, você está errado. E se você querer acertar, a direção é essa. Cristo fez isso. Não seja mole. Não seja flexível somente para manter um número de jovens, mas para ter um número como Paulo teve. Olha, e a igreja crescia em números, porque a fé era manifesta. E a igreja crescia em fé e era acrescentada em números de salvos. É isso que nós precisamos ler, o versículo completo. Por meio da fé a igreja crescia em números. Mas não era em números vazios, só auditório. Era salvos, eles não estavam somente acrescentando membros na igreja, mas eles estavam acrescentando nomes no livro da vida. É por isso que você tem que oferecer e indicar a humanidade de Jesus para os seus jovens, mas você também precisa mostrar para os seus jovens o coração de Jesus, a divindade dele. Amém? E aqui eu termino lendo esse versículo que está em Filipenses 2, 6 e 8, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aqui eu termino dizendo, quer ser exaltado por Deus, exalte Ele na sua vida. Quer que Deus derrame glória à sua vida, transfira a glória dEle que está sobre você para Ele de novo. Jesus foi humano em dizer, olha, soberano é o meu Pai.
para que os homens conhecessem ele. Tanto que na transfiguração, nós vamos ler as passagens e ver que Elias e Moisés estavam motivando Cristo a permanecer na entrega da cruz. Então ali revela o seu lado humano. Só que quando Pedro e Tiago chegam para ele e dizem, olha, Senhor, vamos criar uma tenda aqui. Ele diz o quê? Não, eu ainda sou Jesus. Ele volta à sua forma original e repreende. Ei, nós precisamos entender que nós precisamos andar com pessoas que nos motivam a permanecer na nossa entrega. Quando Pedro entendeu que Cristo estava sendo motivado e se motivou a permanecer na sua entrega, quando ele volta do barco, chega na praia e é confrontado pelo seu próprio ego, ele fica constrangido pelo que ele fez, negar a Cristo. Ele agora reconhece que Cristo é verdadeiramente Cristo e denuncia o seu amor dizendo, o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus olha para ele e diz o quê? Sede pastor para as minhas ovelhas. Professor, a sua função é fazer com que esses jovens conheçam a verdadeira água e se alimentem do verdadeiro pasto. Seja referência para os seus jovens com autoridade, mas também com humanidade e transferindo a divindade para Deus. Seja divino na sua santidade. Seja santo, porque eu fui santo, disse ele. Mas agora demonstre essa santidade para os seus jovens. Seja humano para ouvir eles. Seja humano para ouvir eles, mas faça uso da divindade de Jesus para também impor a mão sobre eles e oferecer cura e direcionamento. Eu quero concluir hoje e motivar você a continuar compartilhando as nossas aulas e dizendo para os outros departamentos que dentro desse canal tem subsídio para as crianças, tem subsídio para os adultos, tem subsídio para os nossos adolescentes. Motive as outras áreas da sua igreja a também crescer no conhecimento para que eles possam ter cada vez mais acesso e fazer uso da graça. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.